Feliz Natal! Não tem como ficar mais feliz do que agora. Eu estou muito feliz. E eu não posso. O Coral Graças, ele sempre canta bem no cantata. Mas eu acho que nunca foi tão agradável como hoje à noite. Desde domingo passado à noite e até hoje à noite, eu tive um momento muito agradável com vocês. Os ministros, reitores, todos vocês vieram e ainda acrescentaram mais alegria e felicidade ao nosso coração. Em 1963, eu estava evangelizando em Gyeongnam, Hakjonggun, em Apgokdong. E de manhã eu estava lendo a Bíblia. E eu tinha alugado uma casinha no interior e morava lá. E a dona dessa casa, ela fumava muito. E como era interior, muito pobre, não dava para ela comprar cigarro. Então, ela plantava tabaco e quando as folhas de tabaco cresciam, ela enrolava, amarrava, e aí ela pegava aquelas folhas secas, e daí ela embrulhava no jornal, e aí ela fumava. Nossa senhora, como a senhora fuma tanto? Porque tem algumas coisas ruins nesse jornal, vão ser prejudiciais à senhora, não fume. Ai, você não sabe quão bom é. Eu tenho ataques no coração, por isso que eu fumo. Então ela ficava o dia inteiro sentada, fumando. E eu, a manhã inteira, eu ficava no quarto lendo a Bíblia. E um dia, eu estava lendo a Bíblia, uma senhora veio me procurar. Eu acho que era a irmã, a amiga da dona da casa. Aí ela falou, oi, tudo bem? Como estão os negócios? Ah, mais ou menos. E aquela senhora, aquela amiga da dona da casa, ela carregava alga seca, peixinho seco sobre a cabeça e andava pela cidade para vender. E lá no interior, como não tinha dinheiro, então eles trocavam assim, ela trocava esses produtos por arroz ou por cereais. E assim, no meio da sua venda, ela veio visitar essa casa da amiga. E elas eram amigas e estavam conversando. Mas eu escutei que elas estavam conversando e de repente, como elas estavam na frente do meu quarto, então eu escutei que elas estavam falando sobre mim. Ah, alguém veio morar aqui. Ah, é um evangelista de uma igreja. Evangelista? Ah, ele veio da onde? Ah, ele veio de Tegu. Ah, aqui tem bastante gente que frequenta na igreja? Só umas pequenas, crianças. E quando estavam falando de mim, ela ficou bem interessada. Aí eu logo vi, ela frequenta a igreja. E aí eu peguei a minha Bíblia e fui ali para fora. Oi, a senhora acredita em Jesus? E assim a gente começou a conversar. E por 2 horas eu abri a Bíblia e falei o que para ela? Como o sangue de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. E naquela noite, aquela senhora, por 2 horas, depois de 2 horas, ela recebeu o perdão do pecado. Eu recebi a salvação, eu já tinha nascido de novo. Mas nunca eu havia pregado o evangelho para outra pessoa e essa pessoa tinha recebido a salvação. O marido dela era cego e ela tinha 4 filhos. E essa senhora sempre andando, vendendo coisas, ela cuidava do seu marido e cuidava dos seus filhos. E ela foi tão transformada. E eu estava ali, depois eu fui para Kochang.
E desde o dia que eu fui para outra cidade de Kochang, ela começou a pregar a palavra, começou a conduzir o estudo bíblico. E depois de um tempo eu fui para Daegu e comecei o seminário. E entrou um estudante. E quando os estudantes eles entram, eu entrevisto cada um deles pessoalmente e esse estudante deu o seu testemunho. E ele falou que gostava muito de jogar futebol. Se ele tivesse uma bola, ele ficava o dia inteiro brincando com essa bola. Então, qual era o sonho dele? Era ser um jogador do time nacional, participar da Copa Mundial. E quando ele chutasse a bola, e em 100 metros, aí ele poderia fazer um gol e balançar as redes. Esse era o sonho dele. Ele deu esse testemunho dele. Ele falou que o sonho era entrar numa escola de futebol, e ele entrou. E se tivesse a bola, não tinha problema ele passar fome, porque ele podia jogar o dia inteiro. E cada vez mais ficando melhor no futebol, ele acabou a escola, e assim ele sonhou em poder entrar no time nacional. Mas no meio do estudo da escola de futebol, então ele pensou, nossa, não estou muito bem, eu acho que eu estou exagerando. E aí o corpo dele começou a ficar cada vez pior, ele foi para o hospital e ele estava com tuberculose. Hoje em dia, tem bons medicamentos contra a tuberculose, mas a tuberculose ela é bem contagiosa. Porque esses bacilos, eles voam pelo ar. Então, quando esse doente respira, saem os bacilos do pulmão dele e vai para outras pessoas que vivem no mesmo quarto, que estão no mesmo ambiente. Por isso, é muito perigoso. E naquele tempo, não era muito bom o medicamento, as pessoas não eram curadas facilmente da tuberculose. E as pessoas da família dele, ninguém queria se aproximar dele. E principalmente a tuberculose, ela consome muito do seu nutriente. E porque naquele tempo eles eram muito pobres, aquela terra era muito pobre, né? Então eles não podiam comer bem. Então se a pessoa pegasse tuberculose, ela morreria. E quando uma pessoa da família tinha tuberculose, toda a família era contaminada. Então, ele já nem mais podia jogar futebol. Ele não tinha dinheiro para receber tratamento da tuberculose. E assim, ele voltou para sua cidade natal. E ele foi para sua cidade natal, não falou nada e foi para casa. O pai morreu. E ele tinha uma mãe bem idosa. E ele tinha um irmão. E tinha cunhada e tinha sobrinhos. E sem falar nada, ele estava ali sentado em casa. E depois de alguns dias se passarem, o irmão dele o chamou. E ele foi para diante do seu irmão. Então, o que o irmão dele falou para ele? Eu sei que eu não poderia estar falando isso para você, mas eu somente tenho que falar isso. Se só estivessem eu e você aqui nessa casa e eu ficasse doente, não teria problema. Mas na nossa casa tem crianças. E as crianças facilmente podem pegar tuberculose. Eu sei que eu não deveria estar falando isso para você. Mas com certeza, se você continuar aqui, as crianças também vão pegar tuberculose e vão morrer. Desculpa eu falar isso para vocês. Para você, mas por favor, saia da nossa casa. Quando ela pensou, era verdade. Ele não podia falar nada e ele saiu dali. E ele simplesmente saiu de casa. E era começo do inverno, ele estava com uma roupa fina ainda. E ele estava com tanto frio. E ele procurou um lugar para dormir.
O inverno rigoroso está chegando e ele precisava de um lugar quente para poder dormir. Ele procurou o dia inteiro, mas não tinha nenhum lugar para dormir. Ele não tinha dinheiro também para comprar comida. E ele procurando, ele viu que tinha uma casa vazia na entrada do vilarejo. E que casa que era essa? Quando uma pessoa morria, então tinham essas caixas que colocava o defunto. E assim, esse defunto colocavam na caixa. E assim, eles enterravam o corpo e colocavam de novo essa caixa naquela casa. E como ele estava com muito frio, ele entrou naquela casa e podia impedir o vento gelado. E assim ele pensou, se ficar mais frio, como é que eu vou poder dormir? Onde que eu vou dormir? Eu só tenho roupa fininha. Como eu vou poder sobreviver no inverno? E ele estava preocupado e ele acabou caindo no sono. E ele acordou de manhã. No dia anterior ele não conseguiu comer nenhuma comida. E assim ele foi no rio e lavou o seu rosto. E ele estava voltando e no seu caminho de volta alguém o chamou. Era a senhora que morava ao lado da sua casa. E ela perguntou, oi? E ele perguntou, oi, você gostaria de me seguir? Para onde que a gente vai? Para a igreja. E como ele não tinha para onde ir, ele foi. Ele andou uns 4 quilômetros e ele foi para a igreja. Aquela irmã que o marido era cego, ela estava conduzindo aquela igreja. Então, era uma igreja, mas eles tinham culto dentro de uma sala. E aí tinha umas 4 ou 5 pessoas tendo culto, e depois que acabou o culto, depois que acabou a oração, essa senhora pregou a palavra, né? Então, ele estava tremendo o dia anterior inteiro numa cadeira, e também a noite inteira também, ele estava com fome. E como aquele quarto em que ele estava bem quentinho, ele ficou com tanto sono. E assim ele se apoiou na parede e roncando ele começou a dormir. Ele não sabe quanto ele dormiu, mas depois de dormir alguém o acordou. Quando ele abriu os olhos, ele se assustou. Então o acordaram porque a mesa já estava preparada, cheia de comida. E como ele tinha tuberculose, se as pessoas comessem com ele, poderia espalhar essa tuberculose. Será que eu devo falar que eu tenho tuberculose? Ou será que eu não devo falar? Ele estava pensando. E se eu falar que eu tenho tuberculose e não me deixarem comer, o que eu faço? Ele não falou nada e simplesmente comeu. Ele comeu um prato de comida e ele ficou tão agradecido. E ele também dormiu bem. E depois ele se sentiu melhor. E a senhora abriu a Bíblia e começou a conversar com ele. Como nós cometemos pecado e como nos tornamos pecadores. Jesus Cristo veio e como ele lavou os nossos pecados. E ele estava falando tudo isso. Enquanto eles estavam escutando isso, então aquele jovem pensou, então quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos os nossos pecados. O meu pecado também foi perdoado. Então, naquele dia, aquele jovem que escutou a palavra daquela senhora recebeu perdão do pecado e chegou à noite e de novo ele jantou com eles. E depois que acabou o jantar, eles tiveram culto de novo. E depois que acabou o culto, ele tinha que voltar para sua casa. Mas ele não tinha para onde voltar. E de novo ele dormiu naquela casa onde tinha os caixões.
E antes de dormir, foi a primeira vez que ele orou diante de Deus. Deus, Pai, muito obrigado. Hoje o Senhor permitiu que eu comesse 2 refeições. E hoje eu pude escutar a palavra de Deus. E por causa de Jesus Cristo, meu pecado foi perdoado. Ele ficou tão agradecido. E assim, pela primeira vez, ele orou. Ele não sabia como orar, mas ele orou com todo o fervor do coração. Senhor, meu Deus, está muito frio nesse inverno. Eu não tenho roupa, mas eu acho que daqui a pouco eu vou morrer congelado. Senhor, meu Deus, por favor, me dê um quarto para poder ultrapassar esse frio. Eu não tenho método, caminho nenhum. E se ficar mais frio à noite, enquanto eu estiver dormindo, eu vou morrer congelado. Senhor, meu Deus, conceda a sua graça. O Jesus Cristo, tão precioso que perdoou meu pecado. Por favor, que o Senhor me ajude. Me dê somente um quarto para poder passar esse inverno. E ele orou com todo o seu coração. E depois, naquele dia, ele dormiu naquela casa onde guardavam caixões. E chegou o dia seguinte, amanheceu. Um dia antes ele comeu 2 refeições. Mas ele não sabia como ele poderia passar esse dia de hoje. E ele começou a andar procurando um lugar para dormir. E ele encontrou alguém no vilarejo. E essa pessoa perguntou: onde você estava? Ontem eu procurei por ti o dia inteiro. Era um idoso do vilarejo que estava procurando por ele. Ah, sim, por que o senhor estava me procurando? Ah, eu tenho uma coisa para te falar. Uau, o que seria? Ele construiu um jardim bem grande, né, um pomar bem grande embaixo da montanha e plantou macieiras. E desde o começo da primavera ele começou a preparar esse pomar. Ele arou a terra, colocou as árvores e depois ele colocou adubo e começou a dar muitas maçãs. E estava cheio de maçã bem vermelha nesse pomar. E ele tirou todas essas maçãs no outono e vendeu. Ele ganhou dinheiro. Mas no inverno, não tem nada para se fazer nesse pomar. E a casa dele ficava no centro do vilarejo. E esse pomar ficava debaixo da montanha, no lado assim de fora do vilarejo. Então não tinha o que fazer desse pomar porque era inverno. E assim ele voltou para sua casa no centro do vilarejo. Mas tinha um monte de equipamento no pomar, ele não podia deixar sem alguém cuidar. E ele precisava de alguém que vivesse ali no pomar no inverno para cuidar daquele pomar. E ele sabia que esse jovem não tinha onde dormir e ele queria encontrá-lo por isso. Ai, o nosso pomar é muito bom. Ai, tem um rio. E também tem muitos galhos de árvore. E se você cortar esses galhos, você pode ligar o aquecedor com esses galhos e vai aquecer o quarto. E ele estava pedindo com toda sinceridade para que ele cuidasse daquele pomar. Ele ficou tão feliz e agradecido. Ontem à noite ele orou diante de Deus. Ah, eu acreditei em Deus e Deus, ele me escutou a oração. Muito obrigado, meu Deus. E assim ele foi para aquele pomar. Quando ele foi para aquele pomar, realmente tinha assim uma montanha de galhos para ele poder se aquecer durante o inverno.
e ele pegou aqueles galhos, e ele ligou a calefação, e aqueceu todo aquele quarto. E depois de um tempo, aquele chão estava bem quentinho. E ele pegou um pano, lavou todo aquele chão do quarto. E quando ele sentou ali, estava tão quentinho. Pela primeira vez na vida dele, ele experimentou a Deus. Eu recebi graça de Deus. E embora eu esteja doente. Ontem eu fui para o culto, recebi o perdão do pecado, comi 2 refeições. E eu orei diante de Deus. E em um dia Deus respondeu a minha oração. Isso é tão gratificante. E assim ele passou o inverno ali. E aconteceu algo incrível. Deus, cada momento, dava comida para ele. E o que ele mais agradecia é que a tuberculose não é curada, sim. Mas entrando a primavera, ele estava completamente curado. Ele estava saudável. E assim, ele veio se inscrever para entrar no seminário. E eu escutei esse jovem por um bom tempo. E eu escutando que ele recebeu a salvação, o evangelho, através daquela senhora que eu preguei o evangelho. Foi a primeira que recebeu a salvação através de mim. E ele depois, ele acabou o seminário e se tornou pastor. E agora ele está ministrando numa grande igreja. Ele se casou, teve filhos, e os filhos também já se casaram, e já se passou bastante tempo. Aquela senhora que eu preguei o evangelho, foi a primeira a receber salvação através de mim, ela estava pregando o evangelho naquele vilarejo dela. E quando tinha uma pessoa doente, ela orava por essa pessoa era curada. E a pessoa que tinha demônio, ela orava e esse demônio era expulso. Essa senhora, no coração dela, quando ela não tinha Jesus Cristo, ela tinha uma vida muito miserável. Mas depois que Jesus Cristo entrou no coração dela, a vida dela mudou completamente. E aquele jovem também. Ele tinha o sonho de se tornar num jogador de futebol do time nacional. Mas depois que ele recebeu o perdão do pecado, Deus respondeu sua oração e ajudou em todas as coisas. E agora ele é um pastor pregando o evangelho. É tão incrível o trabalho que Deus tem feito através dele. Hoje à noite a gente fez a cantata de Natal. E a cantata de Natal, ela celebra a vinda de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir para essa terra estava cheia de pecado. Não havia ninguém que pudesse se libertar desse pecado. Mas Jesus Cristo veio e morrendo na cruz pelos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados. E assim como Ele entrou no coração dessa senhora, Ele entrou no meu coração e entrou no coração daquele jovem também. Quando ele não tinha Jesus, ele tinha que ficar doente, sozinho, triste, angustiado. Mas a pessoa que tem Jesus no seu coração, independente do que ela se depare, quando ela ora, Jesus ajuda, protege. Então, esse jovem, quando ele orou, ele ficou tão grato de ter um quarto. E ele tinha tanta gratidão de poder ganhar comida. E ficando com essa doença, ele pôde ser curado. E experimentando a Jesus, foi incrível. Deus nos ama. Mas ele não pode, mas se você não receber o perdão do pecado no seu coração, Deus não pode trabalhar em você. Então, se você receber o perdão do pecado
E se você viver com a fé em acreditar em Jesus, enquanto Jesus estiver conosco, a gente vai poder ver que qualquer coisa que a gente faça, Deus está conosco. Hoje a gente assistiu a cantata de Natal e quer dizer como Jesus Cristo veio para essa terra. E quando Jesus Cristo veio para essa terra, mas tem pessoas ainda que não recebeu Jesus no seu coração e ainda estão em trevas. Dentro delas, para Jesus Cristo entrar e poder conceder graça para elas, Jesus perdoou os seus pecados na cruz. E somente a pessoa que acredita nisso pela fé, Jesus pode entrar nesse coração. Hoje à tarde, a gente teve a cerimônia de publicação do livro. E eu vi um jovem indo ali para frente e dando testemunho. Quando eu me encontrei com aquele jovem, ele tinha uma insegurança mental, ele estava assim com depressão. E depois eu não pude conversar muito com aquele jovem. Mas me encontrando com aquele jovem, eu conversei com ele sobre algumas coisas. E quando Jesus Cristo começou a trabalhar no coração dele, o coração inseguro dele ficou novamente com segurança, e eu escutei o testemunho dele na publicação do livro. Eu fiquei muito agradecido. Eu não tenho como expressar tanta gratidão que eu tenho. Ele agora se casou com uma boa esposa e está vivendo uma vida muito boa. Hoje, escutando a história dele, quase que eu chorei. Ele estava escuro, doente, ele estava sofrendo. Não existe nenhuma pessoa desse tipo que se encontrar com Jesus não vai mudar. Jesus Cristo quer trabalhar em nós. Se tiver pecado no nosso coração, Deus não pode trabalhar. E para ele poder trabalhar primeiro em nós, ele teve que morrer na cruz. E ele fez o trabalho de perdoar o nosso pecado. Se eu aceitar esse fato no meu coração de que Jesus lavou meus pecados na cruz, então eu me torno um com Jesus. E qualquer coisa que eu faça, Deus me ajuda, Deus me concede sua graça e sua bênção. Agora nós queremos mudar o coração das pessoas de todo esse mundo. E o melhor método é eles se encontrarem com Jesus. Se encontrar com Jesus, Jesus tira o medo do coração, tira o pecado, tira a preocupação, tira a maldade e depois dá a felicidade, dá a bênção e ele glorifica. Aquela senhora, embora já tenha falecido, depois que ela recebeu o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo trabalhou dentro do coração dela, e assim como aquele jovem agora se tornou um pastor, eu desejo com que todos vocês, Jesus Cristo, possa trabalhar. Não é que vocês têm que fazer algo especial. Vocês têm que acreditar que Jesus Cristo foi crucificado pelo seu pecado. Creiam que Jesus Cristo já perdoou seus pecados pelo seu sangue. E eu acredito que Deus irá trabalhar grandemente em vocês. Vamos orar? Santo Deus Pai vivo, nós te agradecemos. Nós que tínhamos que receber maldição, o Senhor nos amou. Agradecemos porque o Senhor nos abençoou. Nós assistimos a cantata de Natal hoje. Foi muito divertido. Nós vimos como o Senhor nasceu neste mundo. Porque não teve quarto para o Senhor nasceu numa manjedoura. Hoje o Senhor deseja entrar no nosso coração. Que nós possamos acreditar no Senhor e possamos receber o perdão do pecado. E que o sangue de Jesus possa nos abençoar. Nós agradecemos e que o Senhor abençoe este acampamento e que o Senhor conceda a sua graça sobre nós. Nós te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.